A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 6 e versículo de número 6 ao 11, que vai nos dizer assim: Entrou Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo com que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou-o diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que tudo aquilo que o inimigo está armando contra ti, tudo aquilo que pessoas que estão sendo inflamadas pelo inimigo estão arquitetando contra a sua vida, não prevalecerá. O desejo, a vontade de Amã era que Mardoqueu viesse a morrer. Era que Mardoqueu fosse envergonhado, que Mardoqueu caísse ali diante dele. Mas o Senhor havia, irmãos, trabalhado de maneira especial, fazendo com que o rei viesse a perder o sono naquela noite para livrar e honrar a Mardoqueu. Nós sabemos que no livro de Esté, o nome de Deus, ele não é mencionado claramente, mas nós vemos o agir de Deus nos detalhes nesse livro. E aqui nós podemos ver Deus agindo. Enquanto uma forca estava sendo levantada para Mardoqueu, a Bíblia diz, irmãos, que Deus tinha feito o rei perder o sono e o rei ficar sabendo do livramento que Mardoqueu havia dado para ele, quando Bigtã e Teres armaram contra o rei. Mardoqueu foi canal de bênção na vida do rei, mas no momento ele não havia recebido honras. No momento em que ele foi canal de bênção, ele não havia recebido recompensa. Tem pessoas aqui que agiram com bondade, que têm plantado coisas boas e você diz: meu Deus, parece que eu nunca vou colher. Eu quero lhe dizer que uma hora Deus faz a colheita chegar para você. A qualquer momento, Deus faz você colher aquilo que você tem plantado. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo: tem colheita chegando. Eu tiro o sono, eu faço os inimigos ficarem envergonhados, mas aquilo que eu designei vai chegar. Declare comigo: meu Deus vai me honrar e não vai deixar os meus inimigos tocarem em mim. O meu Deus vai me honrar e não vai deixar os meus inimigos tocarem em mim. Foi isso que aconteceu com Mardoqueu. A mãe estava fazendo uma forca enfurecido, enquanto Mardoqueu estava sem saber de nada. Mas Deus já estava movendo tudo. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe muitas vezes o que os inimigos armam contra a sua vida. Você não sabe o que eles levantam para tentar te destruir. Mas eu quero lhe dizer que aquilo que você não vê, Deus vê. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. O que você não sonda, Deus sonda o coração e Ele sabe quais são os desígnios dos inimigos contra nós. Uma forca estava sendo levantada para Mardoqueu. Mardoqueu estava inocente na situação. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo: eu sei da sua inocência, eu sei que você não fez nada, mas tem inimigos teus que estão querendo destruir a tua vida nas ocultas. Mas eu sou Deus que estou vendo a forca, eu sou Deus que
estou movimentando. Estou trazendo uma intervenção que não é de homens, mas é minha, para que nenhum mal venha a acontecer na tua vida. Lá estava o rei Assuero, sem sono. E o rei pede para que fosse lido diante dele o livro dos feitos memoráveis. E quando foi lido, foi dito o que Mardoqueu havia feito. É por isso, irmãos, quando a gente faz o bem, a gente não tem que esperar colher naquele momento, porque a colheita, um momento vem. Uma hora ela chega. Enquanto Amã estava dizendo, amanhã pela manhã, eu vou lá pedir a cabeça de Mardoqueu. Eu vou lá pedir ao rei a morte de Mardoqueu, uma morte vergonhosa. Em uma forca que eu vou fazer bem alta para que todos vejam a vergonha dele em público. Tem pessoas que estão agindo assim, irmãos, como Amã. Dizendo que vão destruir, fazendo planos. Dizendo que tem um tempo determinado para a tua destruição. Na cabeça de Amã já tinha um tempo determinado para a destruição de Mardoqueu. Ele achava que ele iria ter êxito, ele já mandou fazer a forca. Só que quando ele chega na presença do rei pela manhã bem cedo, a Bíblia nos diz que o rei, irmãos, havia perdido o sono toda a noite. E ele estava procurando saber como honrar a Mardoqueu. Enquanto tem gente trabalhando para lhe destruir, Deus está trabalhando para lhe honrar. Eu vou repetir para você entender. Enquanto tem gente trabalhando para lhe destruir, Deus está trabalhando para lhe honrar. Tem gente que vai ficar confuso. Porque é esta palavra que eu vejo, Deus vai deixar inimigos confusos ao teu respeito. Porque eles estavam pensando que iriam ter êxito. Eles estavam pensando que iriam conseguir destruir os propósitos de Deus. Mas quem é de Deus, irmãos, o maligno não toca. Quem está coberto pelo Senhor, quem tem ao seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, nela medita de noite. Aqueles que são justos, aqueles que procuram andar com integridade. Mardoqueu era uma pessoa justa, era uma pessoa íntegra, não merecia o que estava sendo armado contra ele. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora. Você anda com integridade, só que tem gente que está se levantando ferozmente para tentar te destruir. Tem gente que está terrivelmente arquitetando mal contra ti. Mas eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus está vendo tudo e que Ele está lhe defendendo. Havia um advogado ali. Havia um Deus que estava defendendo a Mardoqueu. Nós não precisamos, irmãos, ver o nome de Deus aqui mencionado tão claramente para a gente entender que Deus já estava trabalhando, porque só Deus é quem dá o sono e tira o sono. O rei perdeu o sono por quê? Porque Deus tirou. Deus estava trabalhando para que Mardoqueu e os judeus recebessem livramento. Deus está trabalhando. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está dizendo, eu estou movendo. Você não está contemplando, mas há um mover ao teu favor. Declare comigo, eu creio que Deus está movimentando muitas coisas ao meu favor. Eu creio que Deus está movimentando muitas coisas ao meu favor. Havia um trabalhar de Deus aqui, como há também na tua vida. E eu quero lhe dizer que o Deus poderoso, Ele está trabalhando para te dar vitória. Quando Amã entra na presença do rei, o rei pergunta, o que é que eu posso fazer para honrar alguém que eu me agrado? E Amã logo achou que era ele mesmo. Quando Amã diz tudo aqui de maneira muito clara que deveria ser feito, é porque ele pensou, essa honra é para mim. Tem muita gente plantando mal, fazendo forca, fazendo decreto para destruir os outros e achando que vai ter coisas boas. Ei, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Se alguém plantou giló, não pense que vai colher melancia, porque não vai. Vai colher o giló que plantou. Quem planta maldade, colhe a malícia. Havia uma colheita, mas a colheita que ia chegar, seria uma colheita ruim para Amã. Porque Deus vê, irmãos, quem são os bons e quem são os maus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando cada um. E através dessa palavra, o Espírito Santo, Ele está dizendo para você, eu contemplo, eu mesmo estou trabalhando, eu mesmo vou fazer aquilo que é impossível acontecer e vou trazer livramento para você. Porque eu estou contemplando quem é quem. Deus estava vendo toda a maldade de Amã, porque não passa desapercebido a maldade de pessoas contra você.
Não passa desapercebido aqueles planos que fazem para te destruir, sabe? Porque tem gente, irmãos, que perde tempo mesmo, fazendo plano, pagando, levantando forca, fazendo decreto para destruir o casamento, para destruir a saúde, para destruir o ministério. Mas os céus está dizendo, eu sei o que está sendo armado contra você, estou tomando as providências para que aconteça justiça contra os teus adversários e nenhum mal te aconteça. Deus, irmãos, ele é pelo justo. Deus, ele é por aqueles que ele sabe que andam na presença dele com retidão. Deus não compactua com o ímpio. Deus jamais compactuaria com Amã. Amã era um ímpio. Era o mau Amã, como disse a rainha Esther. Mas Mardoqueu era inocente. Quando Amã conta para o rei o que deveria ser feito para alguém ser honrado ali, qual honra deveria se dar a um homem que o rei se agradasse, porque ele pensou que era ele, a Bíblia diz que o rei automaticamente disse, pois faça tudo isso com o judeu Mardoqueu que está à porta. Ou seja, aquilo que você estava armando contra o teu inimigo, você vai se surpreender, porque eu estou transformando em bênção na vida dele. A morte que Amã queria decretar, contra Mardoqueu, foi, sabe o que, meu irmão e minha irmã? Impedida. Impedida porque já havia um decreto de honra. O Espírito Santo está dizendo, eu estou impedindo o que era maldição, eu estou impedindo o que era destruição, eu estou impedindo aquilo que vinha para vergonha, eu estou impedindo aquilo que vinha para te fazer chorar, e eu vou trazer para sua vida a honra, já está preparada. Se Deus precisar, Ele tira sono, se Deus precisar, Ele tira fome, se Deus precisar, Ele tira paz, meu irmão e minha irmã, de qualquer pessoa, mas Ele faz aquilo que Ele precisa acontecer, chegar na tua mão. Ele está dizendo, o que é teu é teu. Eu escolhi, eu determinei para Mardoqueu honra. Eu não tinha morte determinada para ele, diz o Senhor. Eu não tenho morte determinada para você. Eu não tenho morte determinada para tua casa, para o teu ministério, para o teu casamento. A vontade dos teus inimigos era morte, mas a de Deus é vida, e vida com abundância. Era destruição a vontade dos teus inimigos, mas Deus está dizendo, eu trago honra, trago dupla honra. A boca daqueles que estavam se levantando contra você vai ter que se abrir e falar bem. Vai ter gente que vai ter que abrir os lábios para falar bem de você. Vai ter gente que vai ter que abrir os lábios e dizer verdadeiramente, Deus está com ele, Deus está com ela. Por quê? Porque Deus está frustrando os planos dos adversários. Amã estava tendo seu plano frustrado e precisou honrar a Mardoqueu. Tem gente que abriu a boca para falar aquilo que não é verdade de você, e Deus está dizendo, vai ter que abrir a boca para reconhecer que eu sou na tua vida, mesmo sem querer. Porque a vontade de Amã não era honrar a Mardoqueu. Ele estava cumprindo algo que havia sido determinado pelo rei. Ele tinha que fazer, não porque ele queria. Tem gente que muitas vezes não vai querer te honrar, não vai querer dizer que Deus é na tua vida, mas vai ser obrigado a fazer, porque Deus tomou a sua causa nas mãos, e ele está dizendo, o plano de Amã não prevalecerá contra ti. Ah, mas fizeram forca, levantaram mal, tem decreto, e o Senhor está dizendo, eu sou maior do que o decreto, eu sou maior do que a forca, eu sou maior do que a vontade dos homens, eu sou Deus que sei o momento certo de recompensar. No tempo de Deus a recompensa chega. No momento de Deus, Ele traz recompensa para mim e para a sua vida. Tudo que a gente faz, irmãos, tem colheita. Amã estava colhendo, começando a colher o mal que ele plantou, e Mardoqueu estava colhendo o bem que ele havia feito ao rei, livrando ele da morte. Declare comigo, eu creio que eu vou colher, mas eu vou colher o bem. Eu creio que eu vou colher, mas eu vou colher é o bem. O Espírito Santo está dizendo, é uma colheita de vitória, é uma colheita de bênção que tem determinada para pessoas aqui que fizeram o bem, mas estão sendo perseguidas. Deus vai parar os teus adversários. Chegou o tempo de Deus parar Amã. Amã começou a ficar coberto de vergonha, irmãos. A Bíblia diz que depois dessa honra na vida de Mardoqueu, no versículo de número 12 vai nos dizer, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta.
Amã estava na vergonha e Mardoqueu estava sendo honrado, mostrando para todos que a escolha de Deus ninguém consegue invalidar. O judeu Mardoqueu tinha um dono. Amã estava pensando que poderia tocar nele. Amã estava achando que poderia determinar o fim de Mardoqueu. Alguém está olhando para você e achando que pode determinar o seu fim. Alguém está olhando para você e achando que pode fazer o mal contra você e vai prevalecer. Mas Deus está dizendo, você tem um dono. Eu pego a sua causa nas mãos. Declare comigo, meu Deus hoje está pegando a minha causa nas mãos. Eu tenho um dono. O meu Deus hoje está pegando a minha causa nas mãos. Eu tenho um dono. Você, como Mardoqueu, será honrado. Mas aqueles que estão levantando forca, aqueles que estão fazendo decreto, aqueles que estão pensando que pode dar a última palavra na sua vida, ficarão frustrados. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que têm se levantado contra ti. Eles podem até pelejar, Mardoqueu. Eles podem até se levantar contra. Mas o Deus que te escolheu é maior. O Deus que te escolheu, ele não perde batalha, por isso confie. Mardoqueu estava guardado, havia uma proteção sobre a vida dele, mas não era dos homens, era de Deus. Você está guardado, você está protegida. Só acontece na sua vida o que Deus quer. Quem determina o que vai acontecer na sua vida não são os adversários, mas é o nosso Deus. Declare comigo, quem determina o que vai acontecer na minha vida não são os meus inimigos, é Deus. Quem determina o que vai acontecer na minha vida não são os meus inimigos, é Deus. É Deus quem determina, meu irmão. É Deus quem determina, minha irmã. E Ele está dizendo através dessa palavra, eu escolhi determinar, eu escolhi decretar, e foi a tua honra, a tua vitória. Os teus inimigos estavam achando que ia chegar notícia de destruição, que eles iriam ter êxito contra você, estavam armando até arquibancada para assistir de perto a tua derrota. Mas o Senhor está dizendo, a forca preparada para ti, você não cairá nela, mas quem cairá é quem preparou, porque o mal, irmãos, ele se destrói sozinho. Tem gente que com a própria mão que fez a forca vai tomar o caminho que era para ser seu, porque o que o homem plantar certamente colherá. O que pessoas estavam esperando saber de você vai acontecer na vida delas, porque aconteceu exatamente assim na vida de Amã. O que ele estava esperando acontecer na vida de Mardoqueu aconteceu na dele, para mostrar para Amã que os filhos de Deus têm um dono. Os judeus tinham um dono. Mardoqueu tinha um dono. Ei, você tem um dono. Quem dá a última palavra na sua vida não são os teus adversários, não é Amã, mas é o próprio Deus. Amém? Declare comigo, quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus e Ele me guarda. Quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus e Ele me guarda. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai, eu creio que quem dá a última palavra na nossa vida não são os adversários, não, Pai. Não são os inimigos, aqueles que tramam, que arquitetam, que planejam o mal contra nós. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor, meu Deus, que nos protege da fúria do maligno. É o Senhor que nos guarda de todo o decreto do inimigo preparado contra nós. Eles podem até decretar, eles podem até levantar o mal, mas maior é o Senhor que nos chamou, que nos escolheu. Ah, Pai, eu creio, meu Senhor, que Tu és o Deus de mistério, que Tu és um Deus, Pai, que vai dar vitória àqueles que estão sendo perseguidos. Mas Amã cairá na forca que Ele mesmo preparou. O mal, Pai, que os inimigos fizeram contra os Teus filhos recairá sobre eles, porque a Tua palavra diz, meu Senhor, é a Tua palavra quem fala, meu Pai, que o final de Amã foi o que ele desejou para Mardoqueu, e tem muita gente ruim que não se arrepende, meu Senhor, que vai ter um final triste porque tem desejado para os teus filhos um final ruim, e o Senhor não vai deixar, Pai amado, essa história terminar da forma que os inimigos querem, mas o Senhor está tomando nas tuas mãos hoje esta causa. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqui
aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que se rende a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, Pai, sobrenatural e extraordinária, e que haja testemunho para os teus filhos contar. Pai, abençoa aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, no nosso canal, que o Senhor venha os abençoar, os prosperar, que o Senhor venha conceder, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. Os abençoa, Pai, os protege. Esteja com os teus filhos, Pai, continua, Espírito Santo, falando melhor os corações deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Amã não teve êxito contra Mardoqueu, mas ele precisou honrar a Mardoqueu e ele ainda caiu na forca que ele preparou para Mardoqueu, o Senhor diz para você, assim será com os teus adversários. É aquilo que eles plantarem contra você, quem vai colher não é você, são eles. O que Deus tem preparado para você é honra. Mardoqueu foi honrado e Amã foi envergonhado. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.